O que acontece? Existe também o Present Perfect Continuous, tá? Que quer dizer que você começou uma ação há um certo tempo atrás e você ainda vem executando essa ação com o decorrer do tempo, tá? Então, geralmente, se você começou a trabalhar com alguma coisa e você está fazendo esse serviço ainda, você vai usar esse tempo verbal aqui, tá? Fica mais fácil de verificar olhando essas coluninhas aqui como exemplo, tá? Então, I have been studying, eu tenho estudado. He has been working, ele tem trabalhado. We have been eating, nós temos comido. Beleza? Então são todas ações que começaram há um tempo atrás e continuam sendo feitas. Beleza? Dois detalhes aqui, dois pontos importantes, tá? O have vai entrar como auxiliar, ele vai virar has, com o he, com o she, com o it, ok? Como a segunda frase aqui, mostra como exemplo. Eu vou usar o been, tá? Esse been significaria tipo tendo. Eu estou tendo, eu venho fazendo, eu venho comendo, eu venho bebendo. Seria mais ou menos tendo esse endo no final dos verbos, tá? E o próximo verbo ele tem que vir com ing. Muito importante isso aí, tá? Studying, working, eating, beleza? Então seria mais ou menos pondo numa linha do tempo, começou num passado determinado, passou por hoje porque você ainda está fazendo e provavelmente você ainda vai continuar fazendo por um bom tempo. Beleza? Uma ação que você vai continuar fazendo por um bom tempo. Já que o have é o nosso auxiliar, para eu transformar essa frase em negativa, eu preciso colocar o not depois do have, certo? Seguindo o mesmo exemplo, I have not been studying, he has not been working, we have not been eating. Beleza? Coloquei o not, então depois transformei essa frase em negativa. Ok? Se eu for fazer a pergunta, então, já que o have é meu auxiliar, ou has na terceira pessoa, eu vou ter que fazer a inversão do sujeito do verbo, né? Então, do verbo e do auxiliar e do sujeito. E eu vou ter os seguintes exemplos: Have you been studying? Has he been working? Have we been eating? Tá? Então, da mesma forma que as outras conjugações, né, os outros modais, a gente faz essa inversão do auxiliar e do sujeito. E eu vou ter a forma interrogativa pronta para ser utilizada. Beleza? Pessoal, como eu disse no começo, então na primeira aula, o intuito do curso não era deixar ninguém fluente, né, deixar ninguém expert em gramática, em estruturação, tá? O foco mesmo é dar uma base, tá? Ajudar a criar a base com os principais tempos verbais, com os principais modais, com as formas então de você estruturar, de você colocar uma qualidade, de você colocar um auxiliar, de você fazer uma comparação. Tá? Eu acredito que os pontos abordados aqui no decorrer dessas 9 aulas, né, no decorrer desses vídeos, eles auxiliam no quesito de estruturação de frase. Por que é importante você ter uma estruturação boa antes de você sair lendo um monte de livro em inglês ou então procurando texto, querendo escrever texto, tá? A estruturação, como eu disse na primeira aula, é como se fosse a raiz da árvore, certo? E a árvore é o seu conhecimento em inglês. Você pode pegar muito vocabulário, você pode pegar muita expressão, porém, se você não tiver certeza, não tiver segurança em como você começa uma frase, como você coloca as ideias dentro de uma frase, você vai acabar em certo ponto deixando a desejar e você vai errar alguma coisa, esquecer de alguma coisa, deixar alguma coisa passar. Tá? E essa ideia não é legal. O legal é você ter um vocabulário bom, mas você ter uma estruturação melhor ainda. Com uma estrutura boa, você sabendo montar todos os tempos verbais e sabendo onde encaixar cada tipo de auxiliar, né? Seja um always, seja um do, seja um did, seja um verbo to be, fica mais fácil e você sente mais segurança no que você quer passar para outra pessoa. Tá? E até para você depois estudar por conta própria, você fica também muito mais fácil, muito mais interessante, porque você já conhece as regras gramaticais aí de uma forma melhor. Tá? Da mesma forma que a gente viu o Present Perfect, também existe um tempo verbal que chama Past Perfect, tá? Que eu não vou acabar abordando ele porque é uma gramática um pouco mais avançada, mas a grosso modo ela funciona da mesma forma que o Present Perfect, só que no lugar do have mais o verbo, você vai usar o had, passado do have, mais o verbo. Essa é a única diferença, tá? Ele funciona como auxiliar, você coloca o not depois dele para fazer uma negação, você inverte ele com o sujeito para transformar numa pergunta, tá? Então, o intuito do curso aqui dessas aulas, na verdade, foi dar uma estruturação, uma base, com poucas palavras. Vocês podem perceber que a gente repetiu muitas vezes as mesmas palavras, ou os mesmos verbos, os mesmos sujeitos, né?
mas não de uma forma a não sobrecarregar você com vocabulário, mas ajudar você a entender o porquê, que o tempo verbal é assim, por que eu tenho que usar certo auxiliar, tá? Eu espero ter ajudado aí no aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, então, vou deixar meu e-mail aqui depois disponível também. E a gente tá aí precisando de qualquer coisa. Eu espero ter ajudado bastante e ter também ajudado a tirar algumas dúvidas de vocês em inglês, porque aprender outra língua realmente não é fácil. Por mais simples que o inglês seja comparado a outras línguas, principalmente ao português, que é uma língua muito complexa, né, em termos de gramática e tudo mais, eu acredito que foi possível sanar umas dúvidas ou outras aí durante essas aulas aí. Beleza? Pessoal, obrigadão por ter assistido então. Sucesso para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.